Pastor, a nossa oração como igreja do Senhor que nós somos, é que o irmão seja, mais uma vez, um instrumento nas mãos de Deus. Que as palavras que saiam da sua boca venham do coração de Deus para o nosso coração, para a nossa família, para a família Batista de Vila da Penha. Que Deus o use poderosamente e o abençoe nesta hora. Bem, eu tinha que ter vindo de paletó. Cadê o Jorginho? Quero te agradecer que não me avisou que era de paletó hoje, tá? Quero te agradecer. Todo mundo paletosado e eu aqui sem o paletó. E eu não tenho problema nenhum de usar paletó, usaria tranquilamente. Mas eu quero pedir desculpas, então, de não estar tão bonito como vocês assim. Mas talvez vocês me perdoem, né? Tanto amor que vocês têm por mim. Estou aqui vendo o pastor Sebastião, a irmã Ruth, carinho muito grande por eles. O pessoal é de Deus, sempre foi um instrumento na minha vida, sempre muito amigos do meu pai, aquelas amizades assim que um torce pelo outro o tempo inteiro, sabe? Essas amizades assim de pastores que quando a igreja do outro está bem, o outro vibra. Então a amizade deles é muito pura, muito linda. Então, que bom, pastor, encontrar com o senhor, dona Ruth aqui. Que bom ver essa turma empolgada aqui. Gente amiga da JBC. Eu era novinho na JBC, tu já era quase... tu já era eu era novinho. Ninguém quer entregar a idade, né? Vem outro que fala que me viu pequenininho, dando em cima da menina lá. Não, a Bianca não era tão novinha assim. Mas eu sou casado. Já que é um congresso de família, tem que falar que eu sou casado, muito bem casado. A gente tem 2 filhos, o Lucas de 13 anos e o Gabriel, que vai completar 10 anos agora em agosto, e eu e Bianca temos 17 anos de vida conjugal, e graças a Deus a Bianca é uma companheirona. A Bianca não é aquela esposa de pastor que toca piano, rege o coro da igreja, e dirige a sociedade feminina, e muitas esposas de pastor têm essas aptidões muito lindas, né? A Bianca não tem esse tipo de aptidão. A Bianca, ela é um outro perfil, mas é uma esposa muito presente no meu ministério. E essas que não têm muita atividade assim no dia a dia, né? Fazem as atividades mais nos bastidores, são as piores, porque elas reparam tudo, e quando a gente chega em casa, aí feliz da vida, hoje o culto bombou, ela fala assim, ela teve um negócio que... E quando ela fala que o negócio não foi lá essas coisas, pá, que coisa terrível, né? E você tem que dar o braço a torcer, é uma grande companheira e tem me ajudado muito nessa caminhada tão abençoadora. Eu quero agradecer a Deus. Hoje 3 pessoas já me falaram aqui que estão assistindo o programa Tempo de Reconstruir. E a minha oração é que você fale para mais gente. É um horário que não atrapalha o culto na sua igreja, você assiste lá e depois você vem correndo, chega ainda para a escola bíblica. E a minha oração é que a gente possa levar essa mensagem do Evangelho para muita gente, porque infelizmente a TV brasileira tem muito programa evangélico de qualidade questionável dentro da teologia que nós cremos. Dentro da teologia bíblica que a gente aprendeu na escola bíblica, fica difícil engolir tudo que é pregado. Tem coisa aí que a gente aceita, que Deus abençoe, Deus honre lá aquele povo, mas não é a nossa interpretação da palavra de Deus. Nós não podemos crer em certas coisas, nós não podemos levantar dinheiro fazendo certas propostas. Então eu quero que o irmão ore ao Senhor para que a nossa igreja consiga manter o programa no ar e para que o programa consiga atingir o objetivo de levar o evangelho a muita gente. Coisa bonita aconteceu quando eu fui na Baixada Fluminense há poucos dias e o pastor falou, rapaz, aqui eu falo do seu programa para todo mundo, porque o pessoal assiste o programa, depois os membros da igreja eu convido para ir na igreja à noite, eles vão lá. Aí eles ouvem uma mensagem de verdade comigo e se convertem. Falei, que bom. Mas aquele pastor, ele divulga o programa porque é uma forma de alguém que não aceita na igreja ouvir a palavra. E depois os membros da igreja convidam para ir na igreja e vão na igreja e se convertem, estão lá na igreja lá, louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Então que Deus abençoe muito a vida de cada um aqui e dessa igreja. Bem, hoje nós vamos falar sobre família. Eu gostaria de afirmar algumas coisas. Primeiro, se a gente fizer uma enquete aqui, de quantos já não estão no primeiro casamento,
E quantos aqui já não gostariam de estar nesse primeiro casamento? Talvez a gente tenha um índice muito grande. Porque tem gente que não está no primeiro casamento, e tem gente que não gostaria de estar. A família está em crise, e um grave erro é falarmos que isto é exclusividade do mundo lá fora. Os problemas da família adentram as portas da igreja e não pedem permissão. E infelizmente nós temos um conceito na igreja de mascarar os nossos problemas. E por que mascaramos? Porque não podemos revelar como que eu, professor da escola bíblica dominical, como que eu, diácono da igreja, como que eu, que participo do ministério de casais da igreja, posso admitir que eu estou enfrentando uma grande luta, seja ela financeira, seja ela na área sexual, seja ela com os meus filhos, seja ela na minha afinidade com a minha esposa. A gente esconde, tem vergonha, o que é uma grande tolice. Porque quando a gente acaba revelando o que está acontecendo, a gente revelou porque o caldo entornou. A leiteira já aqueceu, o leite já derramou. E aí não tem mais jeito, às vezes. Amados irmãos, não é exclusividade do mundo os problemas terríveis da família, mas nós temos um diferencial. O diferencial é que nós temos uma palavra e um Deus da palavra que pode nos fazer suportar certas situações, relevar certas situações, perdoar certas situações que para o mundo fica impossível. A diferença é essa. Mas tudo que bate a porta do mundo, bate a porta da gente. Os desejos, o pecado, tudo que bate lá, bate aqui. E nós precisamos, então, entender a diferença que a família cristã tem como ter consciência dessa crise, lutar contra ela, e com Deus a seu lado, com Deus a seu favor, nós somos mais do que vencedores. Amados, pense comigo, se logo após formar o homem, Deus deu para ele uma companheira, se o primeiro milagre, se a primeira promessa na Bíblia feita lá a Abraão, diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias. Se o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, se Jesus diz que nós somos a noiva e ele é o noivo, se a palavra nos apresenta como noiva de Cristo a igreja, bem, desde o início a gente vai vendo que a relação de Deus com família é estreita. Deus está muito preocupado com o assunto família. Família é algo extremamente importante para Deus, ou seja, Deus quer concentrar esforços no tratamento das nossas famílias. Mas quais são as crises da família? Será que vem a maior crise da família, da crise econômica? Pastor, se eu não tivesse problema econômico, eu não ia ter crise lá em casa. Meu problema é só dinheiro. Não é verdade. Tem família cheia do dinheiro e com problema, com crise pior que a sua. Pastor, a grande crise é questão sexual. Não é verdade. Tem casal bem idoso já, que sexualidade para ele já não é uma coisa fundamental da relação e que vive em crise. Pastor, o grande problema são os filhos. Não é verdade. Tem casal que não tem filho, que não consegue ficar junto. Pare de pegar o seu problema e achar que o seu problema, a sua crise familiar, é o maior problema de todos. Que o seu tem justificativa para não dar certo. Que o seu problema justifica você desistir da família. Não. Todos os problemas que você tem, ou porventura venha a ter,
São problemas que todo mundo tem, que acontece. E aí a gente precisa entender quais são as origens reais das crises de família. E eu quero ler um texto com você que vai exemplificar muito bem isso. Obrigado, irmão. Gênesis capítulo 38. E fique com a sua Bíblia aberta que nós vamos percorrer esse capítulo aí. Nós vamos ler quase que cada detalhe de cada versículo. E neste capítulo, hoje eu quero pensar com você em como vencer as crises da família. Você quer vencer? Amém, irmão? Então leia comigo aí, Gênesis 38. Diz assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita, chamada Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e esse deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possuí a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tina, para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu cero, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. E levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto do caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá, e disse: mais justa é ela do que eu,
porquanto não a dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ele para dar à luz, havia gêmeos, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Irmãos, eu li um texto grande, porque eu queria que você entendesse essa história. Judá, um dos filhos de Jacó, ele se aparta dos seus irmãos, da sua família, ele vai para a casa do Adulamita, lá ele vê uma moça que não é do seu povo, e ele gosta da moça, acha a moça bonita, e ele então se interessa por ela, e então ele casa com ela. Ele casa com ela e tem um filho chamado Er. E então, ele tem mais um filho com ela chamado Onã, e um outro chamado Selá, 3 filhos. E ele pega uma mulher para ser esposa de Er, o primeiro filho. O nome dessa mulher é Tamar. E Tamar, então, está casada com o filho de Judá, mas esse camarada era ruim, bicho ruim, maldoso, maltratava a mulher. E Deus cansou de ver a maldade de Er, e diz a Bíblia que Deus cessou com a vida dele. Meus irmãos, tem muita gente que morre logo porque é tanta maldade que Deus não aguenta ver tanta maldade que aquela pessoa faz. E Deus fala: isso aqui eu vou encurtar. Quantos jovens no tráfico de drogas que morrem tão cedo, não é verdade? Esse homem morre cedo. E aí é uma lei. A lei é: se morreu o irmão mais velho, o irmão mais novo, seguinte, ele então vai possuir, vai ter como esposa a viúva. E ela vai ter um filho com ele. E esse filho vai ser descendência do irmão mais velho. E então Onã se casa com Tamar. Mas ele não queria ter filho com ela para o irmão. Ele não queria dar àquela mulher a satisfação de ter um filho, a alegria de ter um filho, porque a mulher sem filho naquela época era considerada uma mulher amaldiçoada. Então, toda vez que ele tinha um relacionamento sexual com ela, ele não permitia que o seu sêmen fosse lançado para encontrar com o óvulo dela e então concebesse aquela mulher. Ele jogava em terra o seu sêmen. Aquela mulher se sentia usada. Aquela mulher se sentia um objeto. Aquela mulher era humilhada. E o que ela mais queria? Um filho. Esse direito lhe era tirado. Mas a maldade dele foi tão grande que um dia ele morreu também. E então Judá olha e fala assim: essa mulher é pé frio. Essa mulher é a viúva negra. Essa mulher mata tudo que é da filho. Eu não vou dar para ela meu filho mais novo. Então Judá arma uma ciladazinha. Ele faz uma mentirinha. Qual é a mentira? Ele fala assim: não, faz o seguinte, vai para a casa do teu pai, porque se ela é muito novo para ser chefe de família. Quando ele crescer mais um pouco, for homem, então eu te chamo e você vai ser esposa dele. Aquela mulher ferida, segunda viuvez, ela vai para a casa do seu pai. E ela tem um sonho: um dia eu vou me casar, eu vou ter um filho. Eu não serei uma mulher amaldiçoada, eu vou cuidar desse filho. Eu vou dar leite para ele no meu seio. Eu vou ter também a dignidade de uma mulher. Meus amados, infelizmente, o tempo passa, Selá cresce, é homem e o pai não cumpre a promessa. E um belo dia ela fica sabendo que ele está indo a Tina para tosquiar suas ovelhas. Então ela arma um plano. Ela vai para a estrada por onde ele passaria, ela tira a roupa da viuvez, bota a roupa da prostituta, ela fica no caminho e ele cai que nem um patinho. Quando ele está passando, ele vê aquela mulher, jeitão de prostituta, ele chega perto e fala: deita-te comigo. Ela fala: o que você vai me dar? Ele fala: te dou um cabrito. Ela fala: tudo bem, mas o cabrito não está aqui agora, deixa comigo. Quando Judá vê os negócios, cai a ficha. E ele diz assim: mais justa do que eu, ela é.
Nunca mais, diz o texto, ele toca nela, mas ele vai assumir o filho. E ele vai procurar, de alguma maneira, reparar o seu erro. Pastor, quais são as origens das crises familiares com base nesse texto? São muitas. A primeira origem é desconsiderar-se as marcas do passado familiar. O versículo 1 diz o seguinte: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou. O quê? Da Tamar. O quê? Está sabendo não? Nem te conto. O quê? Tamar, rapaz. Viuvinha, sem vergonha, rapaz. Sem vergonha por quê, rapaz? Viúva do meu filho, rapaz. Viúva 2 vezes de filho meu. Pois é, está grávida. O quê? Judá fica revoltado. E ele dá uma ordem: pega para queimar. Que justiça, né? Que homem justo. Pega essa mulher e vamos queimar. A lei dizia que tinha que apedrejar. Ele quer acabar com tudo. Apedrejamento ainda fica o gesto mortal lá. Queimar para dissolver a mulher. Acaba com tudo. Aí quando vão pegar, ela fala assim: não, tudo bem, pode me queimar, mas antes, pega esse cajado, esse selo e esse cordão, leva lá para o Judá e pergunta para ele se ele conhece o dono desses pertences. E diz para ele que o pai do meu filho é dono desses pertences. O pessoal pega aquele negócio e vai lá. Ô Judá, negócio esquisito, rapaz, o que foi? Não, a gente que ia queimar. Ela falou: não, tudo bem, pode queimar, mas antes de queimar, leva isso aqui para o Judá e fala para ele que o pai do meu filho é o dono desse negócio aqui. Quando o Judá vê os negócios, cai a ficha. E ele diz assim: mais justa do que eu, ela é. Nunca mais, diz o texto, ele toca nela, mas ele vai assumir o filho. E ele vai procurar, de alguma maneira, reparar o seu erro. Pastor, quais são as origens das crises familiares com base nesse texto? São muitas. A primeira origem é desconsiderar-se as marcas do passado familiar. O versículo 1 diz o seguinte: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Por que Judá se apartou dos seus irmãos? Meus amados irmãos, porque Judá foi aquele que, para salvar o seu irmão da morte, sugeriu que José fosse vendido para o Egito. Tudo bem que de alguma maneira ele preservou a vida de José, mas foi ele que disse: vende o irmão. Ele viu José amarrado num cavalo ou num jumento, amarrado e andando amarrado e olhando para trás dizendo: não faça isso comigo, irmãos, não faça isso comigo, irmãos. Ele não esquece essa cena. Ele viu seu pai Jacó chorando pela morte do filho, porque disseram que José havia sido morto. As cenas do pecado, as cenas de sua atitude o incomodavam e ele preferiu então se isolar, se afastou de suas raízes, de seu povo, de sua gente. Querido, cada um de nós aqui traz um histórico, cada um de nós aqui traz marcas do passado. Uma moça que viu sua mãe sendo traída a vida inteira vai ter muita dificuldade de crer num homem. Um homem que viu sua mãe maltratando seu pai a vida inteira, xingando, o pavio dele para esse tipo de atitude de uma esposa vai ser curtíssimo. Ele talvez seja capaz de matar para não ver acontecendo com ele o que ele viu com o pai dele a vida inteira. Nós temos cargas do nosso passado, e não é só do nosso pai e da nossa mãe não, é do ambiente que nos envolvia, porque nós somos influenciados por muitas outras coisas. Nós temos avós, tios, primas, primos, amigos muito próximos. Eu namorei uma menina que o pai dela era adúltero,
Aquela menina sofria. O pai chegava de madrugada em casa. Meus amados irmãos, eu sofri com aquela garota. Aquilo me incomodava, aquilo começou a mexer comigo. Nós temos traços e marcas do passado. Isto pode ser uma origem muito grande de problemas familiares. Segundo, incompatibilidades pessoais no casamento. Versículo 2 vai dizer: ali viu Judá a filha de um cananeu. Calma aí, cananeu, povo cananita, é o povo de Israel? É o povo de Judá? É o Deus de Israel? O povo cananita é politeísta. O povo cananita é espírita. O povo cananita faz um monte de oferendas a deuses pagãos. Ele vê uma mulher, a mulher bonita, chama atenção, empolgou ele. Ela tinha acabado de vir do salão, fez uma chapinha, minha irmã, estava a coisa mais linda aquela mulher. Ele viu e falou: que coisa linda. Ele ignorou as incompatibilidades. O Deus dela não era o Deus dele. Tem muitas incompatibilidades que a gente tenta ignorar, mas um lê Camões, o outro lê gibi. Um gosta de rock and roll, o outro gosta de samba. Um adora ir ao cinema, ao teatro, passear. O outro pode estar sol, chuva, não quer sair de casa. E aí a gente começa a ter algumas incompatibilidades, que a gente não conversa, que a gente não dialoga, a gente simplesmente vai se frustrando, porque queria que o outro fosse diferente. E quando a gente vai ver, aquilo vira um problema gravíssimo, insustentável. Não estou dizendo aqui que a mulher de Judá era má. Não estou dizendo aqui que a mulher de Judá era uma mulher ruim. Não. Eu estou dizendo que a história dela de fé, de postura, era outra. E que inclusive pode ter influenciado os seus filhos. Porque os seus filhos eram um pior que o outro. Meus amados irmãos, um dia eu chegava no prédio onde eu moro. Aí está saindo um camarada que estava cheio de problema. O prédio onde eu morava, o cara estava se separando. Eu chego, aceno para ele, opa, tal. Eu falo: está indo aonde? Não, vou levar minha filha. A garota tinha 16 ou 17 anos, na boate. 11 horas da noite, ele estava levando a filha na boate. A filha é uma gracinha de menina. Eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus do céu, quem é o Deus desse miserável? Aí um pai fala assim: não, mas eu levo e eu busco. Ah, é, o inteligência. E o que ela faz lá dentro? E quando você deixa ela na porta, ela entra e você sai, e ela sai. E vai porque ela sabe que o bocoió só vai buscar 3 horas depois. Meus queridos, esse pai não tem temor ao Senhor. Pastor, mas eu dei um celular para monitorar. No celular eu falo qualquer coisa, do jeito que eu quiser. Ah, mas eu dei um iPhone, tem imagem. Ela diz que está com defeito. A imagem está ruim aqui, pai. Mas quantas vezes os princípios das pessoas são completamente opostos. Imagina uma mãe que é contrária à filha sair para um lugar desse e o pai concordando e não levando. Imagina o problema que vai ser. Incompatibilidades pessoais no casamento. Isso também gera muita crise. Não podemos ignorar. Pastor, você está dizendo que não pode casar uma pessoa rica com uma pessoa pobre, que não pode uma pessoa de família assim casar com a pessoa assado, que não pode uma pessoa muito culta casar com uma pessoa que não tem estudo. Querido, eu não estou dizendo que nada é proibido, não. Estou dizendo que quem vai comprar, que pague o preço. Não sou eu que vou casar, é você. Se vire depois.
Ah, pastor, mas eu estou pagando o preço agora. Então pronto, agora você vai pagar. Ah, você é muito estudada e o seu marido ele fez Mobral e repetiu ainda. Então agora é hora de você falar assim: eu te amo, você é muito especial para mim, vou te dar uma força, você vai fazer aí o supletivo, você vai terminar o seu primeiro grau, seu segundo grau, como eu já vi mulher fazer. Eu tenho uma irmã na minha igreja muito sábia. A mulher tem mestrado. O que ela fez? Falou: pô, o marido está ficando, eu estou estudando, fazendo mestrado e tudo, e ele está ficando. Ela falou: não, você é muito especial para mim, eu quero que você faça uma faculdade. E a mulher bancou, e ajudou, e fortaleceu, e empolgou. Ele fez a faculdade. Aí ela ficou feliz. Ela vai para a roda dela lá do pessoal do mestrado, do doutorado, eles perguntam: o teu marido? Não, ele fez faculdade do doutorado. Pronto, para ela é importante, cada um sabe o que é importante para si. Não vou julgar ninguém, mas não julgue ninguém por querer trabalhar as incompatibilidades. Terceira origem de crises familiares: a influência da família de origem em nossas escolhas. Versículo 6 diz assim: Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Quem escolheu a mulher para Er? Tamar. Agora, por que ele maltratava Tamar? Pode ser que o bicho era ruim demais, mas pode ser também que ele queria casar com outra. Tinha uma Antônia, vizinha do 405, que ele era apaixonado por ela. E de repente o pai dele fala assim: vai casar com a Tamar. Tomou para ele, escolheu para ele. Era comum a família escolher a esposa para o filho. Judá escolheu para ele. Hoje, muitas vezes, sem querer, a família dela ou dele palpita muito na vida dos dois, escolhe muito para os dois. Eu recebi no gabinete uma vez uma mulher desesperada com o casamento. O motivo: a sogra. E sogra é um ser tão bondoso, tão caridoso, né? E tem essa fama ruim. Mas essa sogra, essa da minha história aqui, essa era difícil. Por quê? Porque ela sentia que a casa era dela. Então, a dona da casa ia para o trabalho, quando voltava, o sofá que era livre está aqui, a mesa daqui está lá. Ela rearrumava a casa toda. Quando a nora chegava, que via a casa com outra arrumação, porque a mulher tinha mania de trocar móvel de lugar, ela ficava louca. Talvez você diga assim: pastor, mas isso é uma bobagem para você, mas para ela não é. Aquilo era uma invasão para ela. Aquilo para ela era como se a sogra estivesse dizendo: está vendo, na casa do meu filho eu faço o que eu quero. Outra história terrível que eu ouvi no gabinete uma vez é de uma mulher que tinha um irmão que não gostava muito de trabalhar. E aí o marido dela ia lá no supermercado, final de semana, comprava as guloseimas dele, aquele salaminho, que ele gostava de assistir um futebolzinho comendo um salaminho, azeitoninha, e não sei o quê, e um negocinho docinho ali, tal. Ah, meu irmão. Quando o irmão dela ia para a casa dele, que abria a geladeira, falava: opa, salaminho, já comia ali, ó. Nem fatiava, meu amigo. O cara detonava, aí ele chegava do trabalho: vou comer meu salaminho. Quando chegava, o irmão dela tinha comido tudo, ele ficava maluco. Eu não vou ficar aqui sustentando vagabundo, não. E ela dizia: mas olha só, eu não posso falar para o meu irmão para não comer aqui em casa, olha o conflito. Gente de fora, acabando com o casamento. Amados irmãos, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nós temos que ter amor pelos nossos pais, nossos irmãos, mas nós temos que nos colocar no lugar do outro. O que o outro pode estar sentindo? Porque quando você fez uma aliança de casamento, você disse: olha, essa pessoa é a pessoa mais importante do mundo para mim. Do mundo. Eu vou cuidar dessa pessoa. Ah, não, mas a pessoa mais importante do mundo para mim é meu pai e minha mãe. Claro que pai e mãe não tem jeito, são importantes demais, mas você fez uma aliança com essa pessoa. Você tem que amar seu pai e sua mãe, mas você não pode acabar com essa pessoa. Você não pode destruir essa pessoa. Seu pai e sua mãe tiveram o direito de ter a casa deles, de viver a vida deles. Você tem que respeitar o direito da sua mulher de querer ter uma casa para ela, ou do seu marido de querer ter uma casa para ele. Não dá para a família vir todo final de semana. Um outro casal que eu conheço,
situação financeira boa, família vivia na casa deles. Final de semana, galera já vinha com mochila. Morava na Barra, numa casarão danado, galera vinha com mochila já, meu. Quando vem com mochila, o problema é certo. Já tem sunga ali dentro, camiseta, já tem ali short, já tem tudo para ficar o final de semana inteiro. E aí a galera ia para a geladeira e toma ele comer. Vamos fazer churrasquinho, vamos fazer churrasquinho. Ah, vamos fazer agora. Rapaz, eles inventavam comida o final de semana inteiro. Aquele irmão tinha condição de pagar? Tinha. Ele tinha dinheiro sobrando? Tinha. Ele podia bancar a exploração deles? Podia. Mas cansa ser explorado. Não é pelo dinheiro em si, é pela atitude. Meus irmãos, gente na casa da gente tem prazo de validade curto. Lá em casa, a tia da minha esposa costuma ir muito para lá. Aí ela falou que ia mudar ela para perto de casa. Falei, oh, se tu for vir mesmo, tu me avisa para eu começar a procurar apartamento longe daqui. Eu falo na boa, falo brincando e mandando riso mesmo, mas mandando. Mas ela nem se abala, acho que ela vai acabar morando lá perto. Meus irmãos, tem prazo de validade, não dá, a gente precisa do nosso cantinho. 4. Quarta coisa que gera conflitos familiares: maldade por falta de reflexão. Meus irmãos, tem muita coisa que a gente faz que o nome não é meu jeito, minha personalidade, minha mania, minha educação, minha origem, não. O nome do que a gente faz, você é bonitão, bonitona, o nome disso é maldade. Dá uma olhada no que o versículo 7 diz. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. O cara era ruim, até Deus olhava e falava assim, rapaz, esse cara é ruim mesmo, hein? Esse é ruim. O cara era mau. Quantas vezes nós falamos aquilo que nós sabemos que vai machucar, aquilo que faz a tua mulher sentir a dor, mas na tua família também, você sabe que vai doer, é maldade. Você quer retrucar uma coisa que ela fez, você retruca na habilidade, fala, não gostei do que você fez, não foi legal, me magoou. Você retruca o fato, mas quando você vem e fala assim, agora fez, toma também, isso é maldade. Quando a mulher fala para o marido, mas você também, você é um incompetente, todo mundo aqui trocou de carro, nós estamos com essa lata velha aí, ó. A minha irmã viajou para os Estados Unidos, e eu não tenho direito a uma viagem, o marido está lutando, batalhando, a vida separa oportunidades diferentes para cada pessoa. Ninguém é pior porque não conseguiu realizar o que outro realizou. Mas o importante é o que a gente é como pessoa, é ou não é? A gente diz isso aqui na igreja, né? A gente diz isso, mas na hora do vamos ver, a gente maltrata. É o filho que sabe que o pai não pode dar um presente. E ele provoca o pai, ele fala mal com... aqui, maldade mesmo, aqui vocês... maldita hora que eu nasci nessa família, não tem nada para me dar. Dói, magoa, toca na ferida. Quantas mães que acordam cedinho de manhã, preparam ali aquele cafezinho simples, aquele pãozinho com manteiga, que é o que tem, pega o seu filhinho, bota aquele uniforme da escola municipal, porque é o que dá para fazer, pega o filho e bota para a escola, dá o seu melhor. Tem filho que fala assim, eu vou ser alguma coisa e vou honrar o esforço da minha mãe. Tem filho que fala, porcaria de vida, e mata a alegria de sua mãe. Eu estudei em colégio público até a 4ª série. Estudei ali em Marechal, Colégio Paraguai até a 3ª série, depois Leonor Posada na 4ª série. De 5ª a 8ª eu estudei em colégio particular, porque minha mãe, mulher de visão. Minha mãe é mulher de Deus. Minha mãe foi lá na Dona Estela de Souza Marques. Pegou lá o ônibus, foi lá e falou assim, Dona Estela, eu vim aqui porque a senhora já ajudou muito filho de pastor. E o meu filho é um menino inteligente. E eu queria dar uma escola melhor para ele, mas eu não tenho condição. A Dona Estela de Souza Marques, já honrei essa mulher no púlpito de muitas igrejas, porque a quem honra, honra.
Estela de Souza Marques me deu uma bolsa integral no Colégio Souza Marques, ali em Campinho. Chegava lá aquela molecada que morava ali no Valqueire. O Valqueire é metido até hoje, né? Eu moro no Valqueire. Mora onde? Valqueire. Pessoal do Valqueire, Taquara, tal. Pessoal que morava muito bem, freguesia e tal, estudava lá. E eu morava em Marechal, uma situação muito mais complicada. Aí ninguém comia aqueles hambúrguer gostosos, cheeseburger, aquela Coca-Cola na hora do lanche. Meu irmão, o meu era aquele Mirabelzinho que a minha mãe comprava no Macro, a caixinha, através do irmão da igreja, comprava na promoção. Para beber o quê? Água, H2O. H2O. Mas eu terminei o ginásio em primeiro lugar. Eu honrei a oportunidade que Deus me deu através de Estela de Souza Marques e da visão da minha mãe de ir lá pedir uma vaguinha para mim. De 5ª a 8ª série eu estudei lá. Um honra seus pais, o outro joga fora. Você tem pai, tem mãe, você tem que honrar. Tem que honrar o seu marido, sua esposa, pelo esforço que faz, e não jogar mais para baixo, acabar com ele. Maldade. 5º lugar, gera crise na família também, dificuldade em lidar com as perdas. Versículo 7, vai dizer assim, porém, primogênito era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Tamar teve uma perda aqui, irmãos. O marido dela morreu, o sonho de ser mãe morreu, ela está querendo ser mãe, ela quer ter uma vida honrada. Mulher sem filho naquela época era uma mulher desonrada. Eu quero um filho. Tem muita gente que quando tem uma fase boa na vida, dinheiro está bom, tudo, o casamento vai numa boa, a família vai numa boa, mas quando perde a empresa, perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu isso, perdeu o carro zero, perdeu aquilo, aí tudo vai embora. É a hora da gente dar a mão, falar, vamos junto. Perdemos, mas juntos nós somos mais fortes. Você sabia que um cavalo consegue movimentar 2 toneladas sozinho? Sabia disso? Ele puxa 2 toneladas. Mas você bota um cavalo do lado do outro, sabe quantas toneladas eles puxam juntos? 23 toneladas. Pois é, gente. Um marido e uma esposa juntos, eles perderam 2 toneladas, 4, 5, mas eles podem movimentar 23 toneladas. Vamos em frente, a vida está aí. Vamos vender um biscoitinho, vamos fazer um negócio por fora, vamos vender um bolo para aniversário, vamos aprender a fazer um negócio para ganhar um dinheiro extra, vamos nos levantar, um ajudando o outro. Ela faz, ele vai lá, olha, minha mulher é a melhor cozinheira do mundo, tu não quer comprar? Não, quero. Ele vem aqui, pega, vai lá, entrega, e os dois vão juntos, e Deus abençoa. Meus amados irmãos, tem gente que não sabe lidar com perda. José é um exemplo disso. Perdeu a família, foi vendido lá para o Egito. Chegou lá no Egito, coitadinho de mim, é ruim, hein? Eu sou um infeliz? Não. Foi lá cuidar da fazenda lá de Potifar, se tornou o melhor funcionário de Potifar, virou o gerente da fazenda. A mulher de Potifar gostou dele, ele teve que fugir da mulher. Potifar vai e prende ele na cadeia, na masmorra, lá do Egito, lugar frio, cheio de barata, lacraia, rato. Chegou lá, me dá uma vassoura que eu vou limpar esse negócio aqui, vamos arrumar tudinho. O carcereiro fala, esse cara é bom mesmo, virou o chefe da prisão. Ele ficava se lamentando, se magoando, não, meu irmão, ele sabia lidar com as perdas. Você tem que saber lidar com as perdas, senão a perda de hoje será uma perda muito maior amanhã, até que vai chegar um momento que você vai perder a sua vida. Ou você morre, ou você vira um morto-vivo. Em 6º lugar, gera conflitos familiares, influências sociais. Versículo 8, então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita a descendência a teu irmão. Ele tinha que agora gerar um filho para o irmão dele, e a herança, em vez de ir para os filhos dele, ia para o filho do irmão dele.
É um problema econômico para ele. Fala, eu vou dar um filho e fica lá com o tamanho com o filho lá. Esse dinheiro não fica sendo como fosse um filho meu. Mas ele podia pensar assim, eu vou tratar como um filho meu, não podia? Mas as questões sociais nos fazem ficar cegos até para o amor. Quantas vezes um homem é tentado a se prostituir, trair sua esposa, por quê? Porque no seu trabalho, o pessoal fala, meu irmão, essa mulher, pô, tu não vai pegar, tá maluco. Que isso, meu irmão, com a mulher aí? Rapaz, eu sou casado, a mulher não vai saber. Por quê? Pressão social. Quantas vezes a família não está podendo comprar alguma coisa, aí a irmãzinha vai lá, e alguém grita assim na porta da loja, quer pagar quanto? Aí a irmã acredita. Aí compra, não amor, mas eu comprei em 10 prestações de R$150, mas 10 prestações de R$150 significa R$1.500, e já tinha mais uma prestação de R$30, uma outra de R$200, uma outra de R$400, e quando somou tudo, você não aguentou pagar, aí a família entra em crise. Por quê? Porque a pressão social é, você tem que ter uma geladeira igual a da Xuxa. Você tem que ter o carro do fulano de tal. Há mais um problema que gera crises familiares: o egoísmo. Versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Egoísta. Aquela mulher Tamar, pouco importava para ele. Começava uma relação sexual com aquela mulher, e depois de ter o seu prazer, isso importava para ele, porque ele procurava ela, diz o texto. O prazer dele ele queria, mas na hora de dar o prazer a ela, de dar um filho àquela mulher, ele a desprezava e lançava o sêmen no chão. Calhorda, safado, mau, egoísta. Gera também crise familiar, a miopia dos pais em relação aos filhos. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Por que ele mandou ela embora? Porque para ele, o culpado dos seus filhos morrer, a culpada dos seus filhos morrerem, era Tamar. Mas o texto bíblico disse que os 2 filhos morreram porque eles eram maus diante do... Infelizmente, muito conflito acontece por causa da miopia dos pais em relação aos filhos. Os pais não veem os defeitos dos filhos. Pode 1000 pessoas falarem que o pai continua achando que esse queridinho é a melhor coisa do mundo. Querida, é teu filho, você deu amor, mas não quer dizer que ele é perfeito, não. Esse bichinho que você criou aí, ele tem lado bom, tem lado ruinzinho também. A menina, ele largou a menina, que bom que largou. Aquela menina não prestava para o meu filho. Teu filho que não prestava para ela de repente. Teu filho que não respeitava ela. Teu filho que não sabia tratar uma mulher com zelo, com carinho, com amor. Ou tua filha que não sabia tratar um homem com honra. Porque o homem tem que se sentir valorizado. Queria tratar ele como fosse qualquer um. Pega ela para mim, qualquer um. O homem quer ser tratado com honra. Quer se sentir importante. Amor, você pode pegar para mim? Ai, que bom ter você. Aí o cara, agora? Na hora? Ele quer se sentir importante. Homem é um bicho carente de elogio. Mulheres, saibam isso. Eu pensei que isso era coisa de mulher, não, isso é coisa de homem. Mulher precisa de 2 coisas, carinho e segurança. O cara é muito carinhoso, mas não paga uma conta, não serve. O cara paga tudo, mas não é carinhoso, também não serve. Carinho e segurança. O homem precisa se sentir macho, valorizado. Que seria dela sem mim? Chegou o Todo-Poderoso, Capitão América. Aí ele fica feliz. É assim um homem. Todo homem quer ser admirado por sua mulher.
Quer ver um homem honrado? Quer ver um homem feliz? É alguém comentar: rapaz, tua mulher falou bem de você. Não, que meu marido é um homem decente, honrado. Tu nem é tanta coisa assim não, hein? Mas ela fala pela fé. Mas quando você escuta isso, te dá um ímpeto, um ânimo de fazer o quê? De ser aquilo que a tua mulher vê em você pela fé. Comece a profetizar na vida do teu marido. Comece a profetizar na vida da tua mulher. Fale com Deus que você já vê esse marido sendo um homem de Deus, puro. Essa mulher sendo uma mulher de Deus, tranquila, calma. Uma mulher que esquece um pouco os teus defeitos. Um homem que critica menos as suas atitudes erradas. Meus amados irmãos, nós precisamos tirar a miopia em relação aos nossos filhos, para a gente enxergar como eles são. E também o cônjuge. 9. Gera crise familiar a falta de transparência. No versículo 14 e 15 diz assim: então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina. Vendo ajudar, teve por meretriz por ela haver coberto o rosto. Quando a gente cobre o rosto, a gente leva o outro ao pecado. Quando a gente não é transparente. Um texto lindo da palavra de Deus sobre a origem da família é Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, que vai dizer no final, versículo 25, se eu não me engano, vai dizer assim: e ambos, Adão e Eva, estavam nus e não se envergonhavam um do outro. Coisa mais linda, o auge, o ápice de uma vida conjugal é um ficar nu diante do outro, mas não é só nudez física não, é a nudez do coração. Falar: amor, me ajuda, eu estou com uma tentação danada, eu estou pensando, estou com tanta raiva, estou pensando nisso, pensando naquilo. A mulher que fala: amor, olha, eu estou muito chateada com você, é isso que eu estou sentindo, estou chateado com a sua mãe por causa disso, mas fala com carinho, com respeito, que não vai deixar de ser mãe dele. E se ele não entender na hora, tá bom, você não está entendendo, eu não quis falar mal da sua mãe, estou falando que isso não está dando certo. Transparência. Nós precisamos nos desnudar, porque a falta de transparência vai gerar crise. Outro problema, mágoas não tratadas. Querido, por que essa mulher, boazinha, casou 2 vezes, cuidou bem do marido, queria ter um filho? Foi tão maquiavélica, meu irmão. Por que essa mulher quis trair o seu sogro, se vestiu de prostituta? Você já imaginou que uma mulher planejar isso tudo, meu irmão? Mágoa. Quando a gente está magoado, a gente faz coisas que a gente nunca imaginou fazer. A gente fala coisas que nunca imaginou falar. A gente reage de um jeito que nunca sonhou reagir. Uma pessoa magoada é um barril de pólvora que a qualquer momento pode ficar perto de um palito de fósforo. Mágoa nós temos que deixar fora de casa. Mágoa nós temos que jogar fora. Pastor, mas ele me machuca muito, ela me machuca muito. Pastor, querido, aprenda a lidar com essa pessoa, não se curve diante disso, diga que você quer um tratamento melhor, mas mágoa não leva a nada. A viúva, depois de se prostituir, ela leva o seu sogro a ter uma das maiores frustrações da vida dele, ter adulterado com a própria nora, por causa de mentira dele, de preservar-se lá, por causa da mágoa. A mágoa levou uma mulher a pecar, levou um homem a pecar, levou o caráter de 2 pessoas a ir para o fundo do poço. 11º e último lugar, gera crise familiar a falta de temor a Deus. Meus irmãos, a moralidade da gente muda quando a gente vai perdendo o temor a Deus. Eu fico vendo pessoas na igreja hoje, pessoas que vivem em igreja há muitos anos, que antigamente, por exemplo, bebida alcoólica para eles era um problema em casa. Agora o cara vai lá, compra cervejinha, não, é só para tomar aqui em casa. E os filhos estão vendo. Normal, normal. Fico vendo alguns membros de igreja que vão para uma festa, aí está rolando lá um pagode, uma dança, e eles dançam como todo mundo, no meio da roda, do pessoal, como se fosse normal para a gente participar de certas coisas. Pastor, você é um pastor,
teoricamente jovem, mas com essa cabeça quadrada. Querido, olha só. Ouça o que eu vou te falar agora. Evangelho, ou você corta reto, ou você não vai viver nunca. Evangelho com negociação não rola. Evangelho, ou você mete o pé na porta e diz, eu sou assim, ou não vai. Ah, pastor, mas você, pastor lá na Barra da Tijuca, um lugar tão liberal, várias igrejas lá batizam pessoas que não são casadas, várias igrejas lá aceitam isso, aceitam aquilo e tal. Querido, olha só, um dia eu tomei uma decisão de pregar lá na Barra da Tijuca o evangelho que eu aprendi em Marechal. A forma de pregar mudou, a abordagem mudou, as estratégias mudaram, a forma de se vestir mudou, mas a essência do evangelho é imutável. E para muitos que disseram para mim, lá na Barra da Tijuca isso não vai dar certo não. Vai lá ver os 3 cultos lotados de domingo para me dizer se deu certo ou não. Tem gente querendo viver a plenitude do reino de Deus. Tem gente querendo coisa séria. Tem gente que não quer que você fale para ele o que ele está a fim de ouvir, meu amigo. Ele quer ouvir o que precisa ouvir. Um dia um camarada todo errado, vivendo com a mulher, não era a mulher dele, conheceu essa mulher na vida. Acabou o culto com lágrimas. Disse para mim, pastor, eu não mudei de vida ainda não, mas quero te falar uma coisa. Por favor, nunca pregue para mim o que eu quero ouvir, mas continue pregando o que eu preciso ouvir. 1 ano e meio se passou. Esse camarada deixou aquela situação, se casou, voltou para a igreja, se aliançou com Deus. E no dia que ele ia fazer a primeira ceia, depois de anos fora da igreja, eu falei para a mãe dele, que não é membro da nossa igreja, você não vai lá cear com teu filho não? Na hora da ceia, estou eu com aquela mesa da ceia aqui, ele está no 3º banco ali. Quando eu falei, agora nós vamos ter o momento maravilhoso da Santa Ceia e tal, quando eu falei isso, a mãe dele estava sentada lá atrás, vem pelo corredor, começa a passar aqui. Quando ela foi passando na frente dele assim, ele começou a olhar assustado para ela assim, percebeu que ela tinha vindo para ceiar com ele. Ele, mais de 15 anos fora do evangelho, fazendo tudo de ruim que tem o mundo. Querido, aquele camarada no 3º banco, em lágrimas, chorando, abraçou com a esposa, agora esposa dele. A mãe chega do lado dele, ele abraça os dois e chorando diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu voltei. Meu irmão, cena que só pastor pode usufruir, que fica de frente. Ou então o pessoal que fica aqui, na direção do culto. O povo não estava vendo, mas eu estava vendo uma cena da restituição de Deus, da reconciliação de Deus, porque o temor chegou àquele coração. Você precisa ter temor a Deus. Você tem que parar de negociar, tem que parar de falar assim, não tem nada a ver, os tempos mudaram, tem que parar de palhaçada, seja crente, seja fiel a Deus. Diga para o seu filho que aqui você não vai fazer sexo com um quarto com a sua namorada, porcaria nenhuma, isso aqui não é motel não. Mas então eu vou para o mundo lá fora, é triste para mim saber que você vai fazer isso, mas se você quiser fazer lá fora, eu não posso te impedir, aqui na minha casa não, você tem que ter honra. Vou comprar uma camisinha, eu estou com medo dele engravidar a menina por aí, para de palhaçada. Pais dando orientação, não, porque eu vou namorar, mas sabe como é que é, pastor? Eu já fui casado, eu já fui casada, eu já namorei, eu já morei junto, não dá para namorar sério, por que não dá? Por que não dá? Qual é o problema? Qual é a dificuldade de namorar sério? Qual é o problema? Eu casei virgem com 25 anos, qual é o problema? Qual é o problema? Mas você não tinha libido. Vai falar do outro, rapaz. Vai desconfiar de outro, meu filho. Eu estava doido para casar, desesperado para casar, subindo nas paredes para casar, mas eu tinha temor a Deus. E se eu não tivesse construído o que eu construí no meu namoro,
eu não estaria aqui pregando nesse congresso com a alma pura diante de vocês para falar o que eu estou falando. Eu semeei lá para colher hoje. Ah, pastor, que bonito, a igreja cresceu tanto, está pregando televisão. O que eu semeei lá, eu estou colhendo hoje. Deus é maravilhoso, e Ele honra a gente, Ele abençoa a gente, porque Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe que luta que é para a gente tentar ser fiel. Tentar, nem sempre a gente consegue. Você quer a bênção? Você seja fiel, meu irmão. Tenha temor a Deus.